Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo está sendo feito num lugar diferente, num lugar muito bacana. Pode ver atrás de mim? Aqui funcionava uma cervejaria no passado. Uma cervejaria muito bacana. Chamava-se Cervejaria Hanseática. Ela começou a funcionar em 1939. Na década de 40 foi transferida para a Cervejaria Brahma. E nos anos 90, em 1992, ela parou de funcionar como cervejaria. Foi vendida a um supermercado, hoje funciona um supermercado aqui, mas eles tiveram o bom senso de conservar a arquitetura original da cervejaria. Então aqui nesse prédio, vou mostrar aqui, era o prédio da fabricação e aqui o prédio da produção. Também funciona um centro de danças, o Teatro Angel Viana, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, como vocês podem ver, é um lugar histórico para a cervejaria. E por falar em história, hoje o nosso assunto é a história da cerveja. Vocês sabiam que em 3500, já está provado que em 3500 a.C. já faziam cerveja? Os sumérios, que fica na Mesopotâmia, e os egípcios também já produziam cerveja. A cerveja, é legal falar que ela não foi inventada, ela foi descoberta. Foi descoberta a partir de uma fermentação ocidental. Alguém deixou um pote de barro cheio de cevada, choveu e essa cevada germinou e produziu uma cerveja ali muito interessante, um líquido que os egípcios e os sumérios beberam e gostaram. Só que a cerveja daquela época não era uma cerveja como a de hoje, e uma cerveja que devia ser uma cerveja azeda, muito mais viscosa, e as pessoas usavam até um canudinho e precisavam segurar a ânfora. Eu consegui uma imagem do British Museum da Inglaterra, vou colocar a imagem aqui. Essa é a imagem do pote que eles têm lá, que foi descoberto, que evidencia como era feita a cerveja, onde bebiam a cerveja. Então, do Egito a cerveja foi para a Grécia. Os viajantes levaram a cerveja para a Grécia, e na Grécia ela já não foi tão bem-vinda como era lá na Mesopotâmia e no Egito. Ela era considerada uma cerveja assim, uma bebida secundária, porque a elite, né, os grandes lá gostavam do vinho. Os romanos também, a alta sociedade, as altas esferas bebiam vinho e achavam a cerveja uma bebida de segunda, e até misturavam um pouco com a cerveja, mas com a cerveja com vinho, mas não era o ideal para eles. No entanto, os romanos continuaram bebendo e levaram a cerveja para a Europa. Então, França, Inglaterra, Bélgica receberam a cerveja através dos romanos. E os romanos, por sua vez, fizeram com o advento do cristianismo, teve uma maior difusão na Europa e começou a ser feita nos monastérios. Os monges, nas abadias, começaram a fazer, eles tinham a leitura das palavras, conseguiam fazer as receitas, e assim foi se espalhando como um todo naquele continente. Uma vez espalhada, caiu no gosto de todo mundo, mas ela não tinha o lúpulo. O lúpulo só foi adicionado à cerveja no século XIV. Já no século XVI, saiu a famosa lei da pureza da cerveja, decretada pelo Duque Guilherme da Baviera, Duque Guilherme IV da Baviera, que falava assim, que a cerveja só podia ter água, malte e lúpulo. E até hoje muitas pessoas falam, não, eu só tomo cerveja se tiver dentro da pureza, lei da pureza da Alemanha, e colocam no rótulo, e assim vai, e assim foi difundindo. Se vocês me permitem abrir um parênteses aqui, uma coisa interessante, ele faltou falar um negócio nessa lei dele, não falou? Não faltou? Faltou um ingrediente, que foi a levedura. Eles não conheciam a levedura, por isso que eles não falaram que poderia ter levedura. Eles não sabiam como acontecia a fermentação. E também, aí já fala, poxa, então a lei da pureza da cerveja, na minha opinião, já não mostra tão importante usar essa lei como uma lei de pureza da cerveja. E outra também já está evidenciado, que ele usou essa lei da pureza da cerveja por razões econômicas,
para não gastarem trigo e outros cereais para a fabricação da cerveja. E assim ficou parado, né? Ficou ali fechado com a cevada. Então tem muito mistério essa história da lei da pureza. É lógico que ajudou na qualidade da cerveja posteriormente, mas não é tão importante como as pessoas falam hoje em dia. É mais um mito do que tanto é que os belgas fazem a cerveja colocando uma porção de coisas e fica uma cerveja maravilhosa. Bom, uma vez feito isso, aí a cerveja começou a se espalhar ao longo da Europa, começou a crescer, as fábricas crescerem, mas eles não conheciam a fermentação. Foi que em 1857, um francês chamado Louis Pasteur, um químico, conseguiu isolar as leveduras. Ele fez um feito fantástico para a humanidade, que foi descobrir as leveduras. E aí ele também ajudou a descobrir a microbiologia, né, como um todo. Mas vamos falar da cerveja. E aí ele conseguindo achar isso, aí, cerveja chegando aqui do lado. Uma vez feito isso, ele falou, não, olha, o que faz a fermentação da cerveja é a levedura. Então, isso aqui é importante para a cerveja. Mas não sabiam direito qual levedura e como era. Foi que aí, em 1875, um dinamarquês, que foi fantástico também, chamava Emil Christian Hansen, conseguiu no laboratório da cervejaria Carlsberg, lá na Dinamarca, em Copenhague, conseguiu desenvolver no laboratório dele separar a levedura boa da levedura ruim. Então ele falou, olha, porque ele tinha um problema, eles falaram que era a doença da cerveja. E o que era a doença da cerveja? A cerveja azedava, e azedava de um jeito que estragava. Então betes e betes, bateladas e bateladas de cerveja eram feitas e perdiam, ninguém sabia. E esse dinamarquês, ele conseguiu isolar. Dali para frente, a cerveja cresceu como a gente conhece hoje, veio para as Américas. E duas coisas importantes, dois caras também importantes que a gente tem que falar e ninguém fala. O James Watt, que desenvolveu a máquina a vapor, que ajudou também as cervejarias a terem vapor nas suas fábricas, e o Carl von Linde, que desenvolveu o frio, a cadeia de frio, que aí ajuda a resfriar, esquentar e esfriar. E aí, para as indústrias, isso foi fantástico. Pessoal, essa é uma breve história da cerveja. E no Brasil, como é que foi? No Brasil, quem trouxe a cerveja para o Brasil, vocês sabem? Pois é, isso eu vou falar no nosso próximo vídeo. Deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo, suas sugestões, seus comentários lá embaixo, que vai ser muito importante para a gente incrementar nosso canal. Obrigado, pessoal, grande abraço e até a próxima cerveja.